Então, boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre Richard Neutra, certo? Richard Neutra nasceu em 1892 e faleceu em 1970 e foi também uma referência junto a outros arquitetos que já estudamos, como Marcel Breuer, Walter Gropius, Mies van der Rohe, da arquitetura moderna internacional, certo? Pode passar. O Neutra, tá? Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1892, tá? E o nome completo dele é Richard Joseph Neutra, tá? Ele era de família judaica, uma família abastada, né? Ele teve uma educação, uma boa educação, não passou por dificuldades. Viena é uma cidade onde ele nasceu, muito rica, com um patrimônio histórico neoclássico muito forte, certo? Até hoje está muito bem conservada, tá? E mesmo ele tendo passado a Áustria, né, pela guerra, ela manteve as suas características. E é importante contextualizar a cidade que ele nasceu, porque Viena é uma cidade cultural, é uma cidade rica em cultura. E ele nasceu e viveu nessa cidade. Só que ele era judeu. E vocês sabem que os judeus, nesse período que antecedeu o nazismo, né, que tem o nascimento e a consolidação na Alemanha, e o Hitler, ele estava dominando politicamente, ideologicamente aquela região e perseguindo, antes mesmo de explodir a guerra, a Segunda Guerra Mundial, as perseguições já existiam. Então, o que aconteceu? O Neutra, antes de ser totalmente perseguido, né, ele vai para os Estados Unidos, certo? Ele saiu da Áustria antes que ele fosse perseguido e a sua família prejudicada e morta, como foram grande parte das famílias judaicas, certo? O Neutra, ele não trabalhou na Bauhaus, certo? Porque ele vai para os Estados Unidos em 1923. E a gente sabe que, se a gente fizer um paralelo na linha do tempo, em 1923, a Bauhaus estava mudando de Weimar para Dessau, né, para aquele projeto novo que começou em 1924 lá em Dessau. Então, ele vai para os Estados Unidos com a esposa dele, a Dione, que era filha de um arquiteto, que, inclusive, ele trabalhou no escritório do sogro dele, lá na Europa. E ele trabalha também, né, com o arquiteto Eric Mendelson, certo? Que era uma referência desse momento lá na Alemanha, tá? Então, quando ele migra para os Estados Unidos, quando ele vai para a América do Norte, ele trabalha com um arquiteto americano, Louis Sullivan, certo? E no funeral, na morte do Louis Sullivan, que já era mais velho, já era um mestre, tinha feito os primeiros edifícios, Art Deco, norte-americanos, ele conheceu no funeral, no velório, Frank Lloyd Wright. Então, ele conheceu aí o Frank Lloyd Wright e começou uma relação de amizade com o Frank Lloyd Wright, certo? E isso foi muito importante na formação do Neutra, certo? O Neutra era um homem muito educado, muito polido, certo? Como eu disse, vinha de uma família com condições, tá? E ele, em 1925, ele se muda para Los Angeles, tá certo? No litoral americano, né? No litoral oeste americano, para a Califórnia, tá certo? E lá ele encontra
Rudolf Schindler. Schindler era um amigo dele, que ele já tinha na Europa, mas é engraçado, gente, que essa amizade com Schindler, infelizmente, se rompeu e depois eles ficaram arqui-inimigos. Mas eles tiveram uma sociedade, inclusive Schindler era sócio da esposa, também arquiteta, e eles vão fazer casa juntos, certo? Inclusive o Schindler participou do projeto das Case Study House, certo? Mas a amizade deles, infelizmente, é rompida, tá? E ele acaba com essa amizade. Durante a época de estudante, ele foi discípulo, estagiou com Otto Wagner e Adolf Loos, aquele arquiteto que dizia que era contra o ornamento na arquitetura, né? O Adolf Loos repudiava completamente o ornamento, certo? Pode passar. Então, e qual é a ligação de Neutra com o Brasil? Eu sempre gosto de fazer essa ponte, né? A gente viu que Le Corbusier, por exemplo, veio 3 vezes ao Brasil. Mies veio 1 vez. Neutra veio 2. Qual o arquiteto que tem mais influência na arquitetura brasileira? Le Corbusier. E a gente vai ver na arquitetura brasileira isso. Ele é o paradigma, ele é a referência. Mas Neutra também vai ter uma importância muito grande na arquitetura brasileira. E por quê? Porque Neutra, ele veio, nessas poucas vezes que ele veio ao Brasil, certo? Ele esteve em São Paulo e esteve no Rio de Janeiro. E ele trabalhava, numa época, prestando consultoria e assessoria para o governo americano e fazia interlocução com países da América Latina, Central e do Sul. E aí, ele, com a sua visão europeia, moderna, que ele tinha estudado, toda a sua base era modernista, certo? Ele começa a procurar soluções climáticas para a arquitetura moderna. E eu acho isso fantástico. E ele procura também a racionalidade construtiva, a industrialização da arquitetura. E procura também novos materiais, certo? De acordo com esses lugares. Ele, então, escreveu 2 livros, certo? Importantes para o Brasil, que o primeiro foi organizado pelo Pietro Maria Bardi, que foi o criador do MASP, casado com a Lina Bobardi, certo? E que eram amigos, inclusive quando ele veio ao Brasil, ele teve essa relação com o Pietro Maria Bardi, que era italiano, esposo da Lina Bobardi. Então, ele teve esse contato com a modernidade paulista e também com o Gregório Warszawski, que a gente vai estudar, que era um russo que foi para São Paulo. Então, ele chega ali e ele é convidado para fazer uma exposição, tá certo, no MASP, em 1950, e gera um catálogo, que eu tenho muita curiosidade de ver esse catálogo, eu não conheço, quando eu for de São Paulo, eu vou atrás, que é o catálogo, livro Neutra, Residências. Ele faz uma exposição sobre os projetos residenciais dele, certo? Outro livro que é muito importante e falava do Brasil, e ele fez, foi o livro Arquitetura Social em Países de Clima Quente, que foi publicado em 1948, certo? E ele trata sobre o Brasil, né? Nesse cenário tropical, dos trópicos, né? De países de clima quente, ele referencia o Brasil. Essas viagens que ele faz ao Brasil, ele vem pelo Departamento do Estado norte-americano, tá certo? E a sua primeira visita se dá em 1945, quando ele conhece Warszawski, né? Que era arquiteto, faz a ponte com Pietro Maria Bardi, que o convida para fazer a exposição, né, de 1950, que gerou o catálogo.
E a segunda vez que ele vem, ele é convidado para dar uma palestra no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, em 1959, 9 anos depois. E ele vem com a esposa e visita, além do Rio de Janeiro, visita Brasília. As obras de Niemeyer, que estavam, né, ficando prontas em Brasília. Então, ele tem conhecimento disso, e essa relação vai ser importante, porque o Brasil, como eu falei, já era uma referência, né, para arquitetos do mundo todo, a partir da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil não participou da guerra diretamente, mandou soldados, né, pracinhas, como chamava, mas o Brasil em si não participou fisicamente da guerra. Então, o Brasil continuou construindo, projetando, fazendo modernidade, enquanto a Europa estagnou. E se produzia arquitetura moderna aqui, na América Latina e no Norte. A Europa estava parada. Pode passar. E é importante, minha gente, a gente viu na aula passada Marcel Breuer, e vocês viram aquela importância, e eu refresco aqui a memória de vocês, da casa do MoMA. Vocês lembram? Da casa, né, em asa de borboleta. Vocês lembram da simbologia daquela casa. Pois bem, a arquitetura residencial norte-americana dos Estados Unidos, né, se transformou na principal referência no mundo, certo? Graças a essa exuberância da sua qualidade projetual e construtiva, certo? E principalmente essa hegemonia que ela criou, né, no cenário mundial. E sabe com auxílio de quê, minha gente? Do cinema, de Hollywood. E é isso importante a gente ver, porque na aula, no seminário que nós vamos ter sobre as casas, sobre os arquitetos, que projetaram as case study houses, a gente vai ver muita proposta feita para atores, diretores, a indústria cinematográfica, que difundia nos filmes, nos cenários, aquela forma de viver norte-americana, que todo mundo copiava. Paris deixou de ser o centro irradiador. Berlim deixou de ser o centro. Agora o centro qual era? Hollywood. Era o quê? Los Angeles. Era o quê? Nova York. E até hoje continua sendo, né? Depois disso, hoje são essas cidades que são as referências culturais, digamos assim. A gente tem na pós-modernidade Tóquio, o Oriente entrou com algumas referências, mas a hegemonia cultural norte-americana ainda é muito forte na nossa cultura depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato histórico que não tem como negar. E quem faz essas colocações é o arquiteto, editor do portal Vitrúvios, professor do Mackenzie, Abílio Guerra, que tem um artigo muito legal no Vitrúvios, 2013, que fala sobre Neutra no Brasil. Inclusive, quem quiser ler mais, acessa o Vitrúvios, o Arquitextos, e pega essa referência que tem tudo lá. Pode passar. Então, quais são os princípios projetuais, os critérios projetuais, os valores que norteiam o trabalho do Neutra? A gente pode dizer que ele trabalha com a forma moderna, certo? Ele tem uma atenção à estrutura, ele dedica-se a criar espaços transparentes, permeáveis, que dialogam com o exterior e interior. Ele tem uma atenção aos detalhes projetuais e construtivo, trabalha com modulação de plantas, certo? Com abstração formal, a forma é abstrata, é limpa, é atemporal, certo? É clássica, é harmoniosa e equilibrada, e trabalha com a racionalidade do projeto e da construção. São características do trabalho do Neutra, que a gente vai ver. Pode passar. Eu trouxe, certo, da obra dele, 2 estudos de casos
certo? Que a gente está estudando as casas modernas, certo? 2 estudos de caso que são, assim, de uma importância ímpar para vocês que estão estudando tal, né? Para nós, arquitetos, certo? O primeiro é a Casa Lovell. Gente, essa casa é de 1929, tá? Ela foi construída em Los Angeles, na Califórnia, né, o centro do cinema, e vejam a data, 1929. O que estava acontecendo nessa época na Europa? As Casas Brancas de Le Corbusier. O que estava acontecendo? Bauhaus. E onde é que estava Neutra? Nos Estados Unidos. Plantando a cimentinha europeia da modernidade. Desenhava super bem, aquarelava super bem, viu, Geise? Olha que desenho lindo. Quando eu vi esse, eu digo, uau, certo? É uma aquarela da casa e do lugar onde a casa está inserida. O lugar, uma topografia super acidentada. Na época que a casa foi feita, não era urbanizado como está hoje. Na época, era assim, com as áreas ainda verde, tinha tipo um lago na parte de baixo, uma topografia muito acidentada, muitas curvas de nível. E às vezes diz assim, o terreno não é plano. Mas o terreno, quanto mais acidental, mais o arquiteto cria. Tudo bem que encarece a obra, mas criativamente dá mais panos para as mangas. E nesse terreno de topografia acidentada, o Neutra, em 1929, projeta essa casa, que até hoje é uma referência na história da arquitetura, principalmente residencial moderna. Pode passar. Oi? Então, a casa, como vocês veem, ela fica implantada em um morro, tá certo? Com um desnível muito grande, tá certo? A casa chega a ter 5 níveis, tá? O acesso principal dela se dá pela parte traseira da casa, a frente da casa está toda para o terreno, e eu acho que isso é uma coisa importante para vocês observarem, para aprender, que nem sempre porque é fachada principal, eu tenho que voltar a casa para a fachada principal. Eu tenho que voltar a casa para a melhor insolação, a melhor ventilação, a melhor vista, certo? E os arquitetos modernos faziam isso. A gente viu o Mies na casa do Tugendhat, em Praga, ele fez isso. E também Neutra, tá, em 1929, faz isso com a Casa Louva. Ele volta a casa para o interior do terreno, tira partido das vistas, da topografia e dos condicionantes climáticos para buscar a melhor implantação da casa no lote. Pode passar. A casa, então, por essa topografia, ela vai apresentar vários níveis, certo? Esse nível que vocês estão vendo, intermediário, onde tem, antes do último pavimento, é o nível da rua, tá certo? Ela fica apoiada sobre um pilotis, tá? Com o primeiro andar e um teto-jardim, como a gente vai ver. O que é interessante observar? Que Neutra, em 1929, estava adotando todos os princípios Le Corbusier nessa casa. Uso de pilotis, planta livre, esquadrias em fita, terraço-jardim, tudo isso, certo? E a gente nota uma nítida influência do Le Corbusier, certo? Com a sua fase branca. Era paralelo, era concomitante, né? Essa produção. Ele trabalha com essa influência Le Corbusieriana, certo? Com esses princípios, 5 princípios de Le Corbusier, tá? E a gente vai ver agora as soluções projetuais e construtivas dessa casa depois dessa influência. Pode passar. Então, ela é uma casa, gente, muito criativa, certo? Muito inovadora.
e por primeira vez, e muito arrojada para a época, e até para hoje. Ele tira partido desses desníveis, dessa topografia, e lança uma piscina que metade é exposta e a metade é interna. Que até hoje poucos arquitetos fazem isso, né? Então, essas novidades projetuais, esse arrojo, sabe, essa determinação em fazer uma coisa diferente, nova, por primeira vez, enquanto estavam fazendo aqui nos Estados Unidos cópias de arquitetura eclética, neocolonial, neoclássica, os neos, o ecletismo, em 1929 ainda estava no mundo. E Neutra, de uma forma precursora, estava fazendo um projeto como a da Casa Lovell. Pode passar, desculpa. A planta, tá certo? É uma planta modulada, racional, setorizada, trabalha com muitos desníveis. Hoje isso seria um problema de acessibilidade, porque tem muitas escadas, mas isso era uma tendência moderna, o jogo de planos, de planta, certo? E agora o zoneamento, é claro, certo? Em cada pavimento tinha os setores. No último pavimento, lá em cima, ficavam os quartos. No pavimento intermediário, a área social. No de baixo, o de lazer, certo? E intercalado com esses dois, os serviços que se distribuíam, certo? A planta é neoplástica, porque os arquitetos modernos trabalham com plantas neoplásticas. E o que são plantas neoplásticas? Refrescando a memória, são plantas moduladas, articuladas, matemáticas, que partem de uma lógica para criar a forma. A forma que a gente vê é resultante do uso de módulos. E eles se articulam criando cheios e vazios, pátios, jardins, volumes vazados de escada. Isso é a planta neoplástica. Pode passar. Tudo se encaixa, né? Os espaços se encaixam de acordo com aquilo. Opa, voltou. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Oi. Pronto. Então, aí vocês estão vendo, né, o último nível da casa, que é o terraço-jardim. Essa casa, inclusive, gente, ela é cenário de um filme que eu aconselho a vocês a assistirem, que é Los Angeles Confidência, certo? É um filme muito bom, com Kim Basinger, é um policial, certo? Com os atores ótimos, e ela é toda filmada nessa casa. O mafiosão de Los Angeles mora nessa casa no filme. E toda hora está circulando pela casa. Quando eu assisti, eu disse, nossa, sabe, é assim, você vê o filme passando na casa moderna, é muito legal. E vocês vejam que esse terraço-jardim, a vista que ele tem, né, o diálogo que ele tem com esse entorno verde, e é muito legal ver como o teto de uma casa pode ser valorizado como um espaço, como terraço-jardim. E isso Le Corbusier fez na Vila Savoie, que vocês lembram, que a gente mostrou, né? E que, sem dúvida, essa quinta fachada, que é a cobertura, que é o teto, né? Ela pode se transformar numa planta, num espaço, né, de vivência maravilhoso, que muitas vezes a gente joga fora. E Neutra utiliza desse atributo, dessa solução, certo? Para trabalhar esse teto. É interessante também nessa fotografia a gente observar o jogo de planos criados, né, através das platibandas, dos rasgos elegantíssimos das esquadrias, como elas entram sutil e vão soltando o volume branco da platibanda, conferindo o quê? Leveza. Ela confere uma leveza. Vejam que a casa, ela tem planos tão definidos que a fotografia, ela se beneficia dessas perspectivas causadas por essa fluidez, né, formal, plástica, de Neutra. Pode passar. E também a vista dos diferentes planos, né, que essa casa cria
quando, através desse balcão, você pode olhar para baixo e ver, através dos espaços ocos, né, abertos, os distintos planos. Gente, essa casa é muito precursora. Eu fico vendo que poucas pessoas trabalham com a qualidade, hoje, no século XXI, como o Neutra trabalhava, né? Era realmente fantástico. Pode passar. E outros ângulos da casa, a gente vendo, né, para vocês entenderem melhor esse jogo volumétrico decorrente da planta, né? A planta, vocês vejam que ela é, como eu mostrei anteriormente, ela é zoneada, mas quando ela está naquele pavimento que não tem necessidade de ter um espaço físico, se passa a estrutura, se deixa o rasgo. Isso veio para a escola paulista de uma forma muito presente, certo? Os arquitetos do Mackenzie, como Oswaldo Bratic, Paulo Mendes da Rocha, certo? Que estudaram no Mackenzie e que tiveram pelos Estados Unidos, certo? Tiveram muita influência do Neutra, muita influência, tá? E fazem referência a isso nos textos dele, inclusive esse artigo do Abílio Guerra, trata sobre essa questão das influências do Neutra na escola paulista, que a gente também vai ver estudando a escola paulista. Pode passar. Agora, vamos ver um pouco do interior, do classicismo desse interior, né? Da sobriedade e da atemporalidade desses interiores. Como o Neutra era um arquiteto de soluções elegantes, né? O espaço tratado da mesma forma do exterior, da volumetria pura, limpa, clara, objetiva, ele faz dentro. Vocês vejam, a iluminação é pontual. Inclusive, um detalhe dessa foto é que essa luminária é uma luminária do carro Ford. Ele faz uma referência à máquina. Lembra que Le Corbusier dizia que a casa era a máquina de morar e que o veículo vai ter muita, né, interferência no espaço? Pois o Neutra pega a luminária do carro Ford e usa como arandela desse detalhe da escada. O espaço era um classicismo em termos de design, classicismo, por quê? Porque a arquitetura moderna é clássica, né? Ela é clássica, ela é limpa. E como eu sempre digo, a arquitetura clássica, o conceito de arquitetura clássica é atemporal. Ela aconteceu na Grécia, em Roma, foi retomada no Renascimento, foi retomada no Neoclássico e foi retomada na modernidade. A modernidade é clássica, certo? Ela não é barroca, ela não é exagerada. A modernidade é clean, é limpa, é minimalista, é abstrata. São sinônimos. Pode passar. Um detalhe dessa escada, que é belíssima, certo? Esse plano de escada é todo vazado na fachada, naquele estudo que a gente vê, certo? O arquiteto rasgou na escada, tanto de um lado quanto do outro, e fica a escada com um elemento escultórico desde o lado de fora. Dentro, ele fez esse jogo de planos nesse peitoril, com esse ponto, né, dessa luminária, que dá um destaque, assim, ao plano, como se fosse um ponto, pá, o ponto de luz. Então, é muito sóbrio, muito clássico, é fantástico, né, o interior. Pode passar. Oi? Pronto. Depois da gente ver a Casa Lovel, certo? Que eu peço até que, se vocês puderem ver esse filme que eu falei, Los Angeles Confidence, certo? A gente vai ver uma outra obra que é uma referência. Todo mundo que estuda a Casa Kaufmann fica apaixonado por essa obra. É realmente uma obra de uma beleza impressionante. Quando eu falo beleza, eu falo a beleza no conceito estético de conjunto de soluções projetuais e construtivas, certo? Essa casa, projetada
quase 20 anos depois da Casa Lovell, certo? Quando Neutra vai morar, né? Tá já morando na Califórnia, e ele é convidado para fazer uma casa de final de semana, tá? Para esse milionário norte-americano. A família Kaufman, que era também judia, certo? Nos Estados Unidos, é uma das maiores colônias judaicas do mundo, né? Está lá nos Estados Unidos. Tem outra muito grande aqui em Pernambuco também, a segunda maior é em Pernambuco, certo? E também em São Paulo tem muitos judeus, certo? Mas os judeus, né, norte-americanos, como a família Kaufman, já tinha trabalhado com Frank Lloyd Wright, que tinha feito para eles a famosa Casa das Cascatas, que a gente vai estudar no seminário. Mas aí o Kaufman, né, o patriarca, ele decide fazer uma casa mais arrojada, mais moderna para a época, e convida o Neutra para projetar a sua casa. Gente, essa casa, ela está inserida numa área desértica de Los Angeles, certo? Por isso chama Kaufman Desert House. Fica em Palm Springs, certo? Também lá na região, lá na região da Califórnia. Pode passar. Essa casa é um clássico. E ela, gente, até hoje, ela influencia os arquitetos contemporâneos. E como influencia, certo? Então, assim, para quem gosta do projeto residencial, tá? Quem gosta de projetar, como se dizia antigamente, quem gosta de prancheta, né? E gosta do projeto da casa, e de interior, de arquitetura com qualidade, tem que estudar essa casa. Quem pensa em fazer trabalho para escritórios de condomínios, de tudo que é um mercado que existe forte, porque hoje os condomínios voltaram, tem que estudar a Casa Kaufman, certo? A relação dessa casa com o lugar é incrível. O lugar era desértico, era seco, certo? E tinha muitas pedras. Sabe o que me lembra muito, quando eu vejo as fotos da Casa Kaufman? Me lembra a região do Agreste, me lembra Campina Grande, com as pedras, com aquela... É mais ou menos aquele jeito, certo? Como essa nossa região do Agreste, do Cariri. É seca, certo? E de noite faz frio, tá? Então, era uma região rupestre, com muitas pedras, como vocês estão vendo, e uma cadeia de montanhas no seu entorno. Então, ele faz uma casa, tá certo? Mas que no inverno fazia muito frio. Então, ele faz uma casa buscando luz, buscando diálogo com o lugar, buscando trazer esse lugar para a vida deles. Eles queriam sol, iluminação. Aquele discurso que a gente viu da forma de morar da Carta de Atenas. Gente, essa casa é de 1946. Vocês vão ver como essa casa é contemporânea. Pode passar. A casa, hoje, tá certo? Eu peguei essa imagem de um site de aerofotogrametria norte-americano, como tenho pego das outras, certo? Vejam como o lugar que ela está implantada ainda hoje é árido, entre aspas, certo? É um lugar de mansões, né, de casas ricas, certo? De classes abastadas. A maior parte tem campos, né, quadras de tênis, piscina, como vocês estão vendo, a casa aqui, né, implantada, essa lâmina branca, tá? E com o campo de tênis aqui e com a parte de agenciamento, de piscina, de tudo mais. Pode passar. A Casa Kaufmann, a planta dela é uma planta excelente, minha gente, certo? É também neoplástica. E essa daqui, eu acho essa casa, a solução da planta dela, ela é toda térrea, toda espalhada, e trabalha cada ala dessa, ele determina para um setor.
Geise, tu pode marcar, por favor, com o mouse, a parte social, essa parte da sala, que está no coração da casa, que se integra, tá? Com a piscina, que fica aqui ao lado. Tem a parte da suíte do casal, que dá para a piscina, tá certo? Dialoga com o serviço aqui atrás e tem um pavilhão posterior para visitas, que é aqui atrás, certo? Então, ela articula os serviços, né? E o desenho dela forma através desses pátios, tá certo? É uma planta toda modulada, toda funcional, toda setorizada. E vejam que a implantação da piscina, Neutra se preocupava muito com isso, né? Porque na casa Lovel também a gente viu como ele tirou partido da piscina para integrar a casa. Bora ver como é que ele faz aqui. Pode passar. A gente está vendo o estudo das fachadas, né? Eram fachadas bem. Eu aí vejo uma influência muito grande do Mies van der Rohe. Ele já não está com influência do Le Corbusier nessa casa. Eu já noto que ele está mais influenciado pela uma arquitetura pavilionar, né? Laminar, que é uma arquitetura tipo pavilhão, lâmina, certo? A gente vê isso nas fachadas, como elas são puras, né? Essa parte elevada é do pé direito duplo que ele usa, tá certo? E as fachadas, elas passam essa horizontalidade e esse trabalho com jogo de planos. Pode passar. Aí a gente vê também os estudos de fachada norte e sul com corte, né? Onde a gente vê essa espécie de mezanino que ele criou para esse pé direito duplo da área social, que vai ter um jogo de brisa, que vai permitir a luminosidade desse espaço. Mas a casa se distribui toda numa planta térrea, tá certo? Apenas com esse pequeno detalhe de elevação. A gente viu isso também na casa do MoMA, lembra? Que vai ser depois, muito depois dessa, né? Porque essa daqui é de 1946. E a casa do MoMA é de 1949 ou é 59, esqueci agora. Pode passar. Acho que é 49. 3 anos depois. Pode passar, Geise. Estava um pouquinho lenta, né, Geise? Oi, Geise? Geise? Ah, ok. Então, opa, pode passar. Aí, essa. Então, a casa, certo? Ela predomina esse jogo volumétrico, tá certo? E a materialidade dela, branca, com concreto, vidro e madeira. O paisagismo é todo trabalhado com a vegetação local, certo? Com essas bromeliáceas, essas cactáceas, que são preservadas, né? E que compõem, veste essa arquitetura. Pode passar. Uma vista do acesso principal da casa. Vejam como é rupestre. Vejam que paisagem agreste, fazendo um paralelo com a gente. E também, uma coisa que eu acho assim bem legal, porque se vocês verem essa fachada principal, tá certo? Ela é toda com pedra apicoada, que está sendo super usada hoje na contemporaneidade. Neutra, em 1946, já trabalhava com essa textura e que a gente retomou quase 80 anos depois. Né? A gente vê que hoje, se você pegar uma casa dessa, é muito parecido com o que estão fazendo, né, nos condomínios de luxo de nossas cidades. Pode passar. A vista da casa, né, a platibanda muito elegante, muito delgada, fininha, certo? O jogo de brise e soleil para a fachada que pegava a insolação. E também uma coisa que vocês estão vendo, e é muito forte nesse projeto, é essa relação com a paisagem, né? Tirar partido desse lugar.
dessa rusticidade do lugar. Então, a tectônica da casa vai trazer essas pedras, esse rupestre, essa materialidade rupestre para o projeto. Pode passar. Eu acho esse interior belíssimo. Essa foto é clássica. Ela está em vários livros de arquitetura, né? E mais uma vez, eu faço referência à influência de Neutra na contemporaneidade. Se vocês verem a produção de Arthur Casas, de Márcio Gauguin, de Ângelo Butti, do MMBB, de vários, do Zair Weifeld, todos eles, né, o pessoal da Escola Paulista, é impressionante como Neutra influencia esses arquitetos, né? E não só a eles, mas a todo o Brasil contemporâneo. Basta vocês entrarem nos sites de arquitetura, entrar no Arquidele da Vida, que vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver o que vocês estão vendo hoje, Neutra fez em 1946. Porque vejam que essa casa, isso é a planta, isso é a fotografia da sala de estar e jantar. Olha só, é o espaço totalmente integrado, transparente, as portas de correr, em aço com vidro, abria tudo e ficava o exterior dentro da casa. A casa era um abrigo, era uma cobertura com portas de correr. E contrapondo a essa abstração, planos, como vocês estão vendo, de madeira e de pedra. O teto com madeira ripada lindo, a iluminação, olha a elegância dessa iluminação. E olha os jogos de planos da parede de pedra com a parte de madeira. A madeira clara com a madeira escura. Assim, um jogo perfeito. Pode passar. A vista, né, desse entorno, pode passar. E desde dentro da casa, em todos os ângulos que você estava, a moldura desses espaços, os quadros desse espaço, era paisagem natural. Era um lugar, né? Aquela zona de Los Angeles, certo? Então, aí é uma vista, né, de uma área de terraço, onde é protegido por um peitoril, para dar um acolhimento à parte de sofás, e desde a cadeira, a vista que você tinha era a cadeia de montanhas desse lugar. Realmente um projeto muito bom. Pode passar. E o interessante, o jogo da madeira no forro, com o piso, né? Detalhes do interior, do pátio interior, né? Vejam a paginação do agenciamento paisagístico, com essas placas de concreto. Olhe o alinhamento do jardim com cesto, com bromélias, né? Tudo modulado, tudo paginado, tudo projetado de acordo com aquele critério projetual da racionalidade. Vejam as alturas, os materiais, a platibanda, tudo medido, tudo pensado. E o resultado é uma obra de uma qualidade, né, incrível. Pode passar. O jogo de luz que ele alcança através das peles que ele trabalha, Neutra, vocês viram no começo que eu falei, ele não fazia nada aleatório. Ele tinha uma preocupação com os condicionantes climáticos, tanto que ele escreveu aquele livro, né, como projetar para países de clima quente. E quando ele vai projetar suas casas norte-americanas, ele procura, era um arquiteto que trabalhava a busca da luz, e isso é fundamental para vocês, porque tem muitos arquitetos que trabalham com esse mote, a busca da luz, do jogo de sombra, de claro e escuro, da textura dos materiais, repercutindo no espaço interno.
Outros arquitetos contemporâneos fizeram isso, certo? E fazem isso. Os japoneses fazem muito isso. O Mário Botta faz muito isso, o italiano, certo? E Neutra também. Então, nessa foto, a gente pode perceber, né, essa preocupação do arquiteto com o jogo de luz e sombra, certo? Através do projeto da indicação de peles, que são esses fechamentos, né, em esquadrias, em brises, nessa materialidade construtiva. Pode passar. Essa foto também é outra foto clássica que está divulgada em vários livros, em vários sites, certo? É uma foto que inspira profissionais do mundo todo. É a foto tirada desde o quarto da suíte dos proprietários da casa, Kaufmann, certo? Para aquela área da piscina. O quarto do casal, ele ficou privilegiado na casa, vocês viram, ele fica destacado em planta, e ele tem uma vista direta da piscina, certo? A piscina é como se fosse um prolongamento através do terraço, de tudo. Então, ele joga esse pano de cristal, o que são os vidros, em esquadrias corrediças, e isso tudo abre, e eles estão ali, né, desfrutando dessa natureza e desse lugar. O mobiliário era outra coisa que o Neutra também se preocupava muito, e vejam que tudo nele é desenhado como Marcel Breuer, né? Esses arquitetos como Mies, Breuer, Neutra, todos, Le Corbusier, quando a gente, até eu quando fiz arquitetura, vários anos atrás, a gente projetava para desenhar desde a casa até o número da casa, os móveis, tudo, né? Hoje se criou o design, né? E o design de interiores, e hoje a gente tem arquitetos especialistas só em interior. Mas naquela época, e eu fui dessa escola ainda, porque eu já tenho mais de 30 anos de formada, a gente fazia tudo no projeto, certo? Hoje vocês, infelizmente, às vezes têm dificuldade, né, na formação de ter detalhamento, de mobiliário, desenhar cadeira, essas coisas todas. Isso se perdeu no curso de arquitetura em prol da criação do curso de design, certo? Mas antes quem fazia tudo eram os arquitetos. Então, essa parte de imobiliário, os arquitetos modernos eram excelentes, como vocês viram nas aulas. Pode passar. Detalhes desse interior, certo? Onde a gente vê também, reforça o jogo de planos, dessa materialidade, dessa plasticidade, desse cromatismo alcançado através do diálogo entre o vidro, a madeira clara, a madeira mediamente escura, né? E um piso liso, tá? Então, isso dá um minimalismo à obra, né? E essa atemporalidade, ela é uma obra atemporal por essas características. Pode passar. Eu acho que está acabando, se não sei se é o último. É o último, né, Geise? Então, pronto. Gente, certo? A aula de hoje foi uma aula curta, né? Mais complementar. Ela não dava para ser vista junto com o Breuer, porque ia ficar muita informação, certo? E eu acho que a gente tem que dar um destaque que o Neutra precisa. E eu queria ouvir agora de vocês, o que é que vocês acharam do Neutra?